Então hoje a gente vai falar sobre as quedas morais e como recomeçar. A rainha da definição, né? O que vem a ser moral? Moral é a regra do bem proceder. Ela define a distinção entre o bem e o mal com base no seguimento das leis de Deus, que se resumem, aqui tem um M, tá? Que se resumem no final, no amor e na caridade. Essa é uma definição de moral. Tem tantas outras, né? E a queda moral? A queda moral, ela não é uma involução, como muita gente acha que é, ou um retrocesso da alma. Não é nada disso. É uma recaídazinha, ou uma estagnação temporária, que nada é eterno, né? Na caminhada evolutiva de cada espírito, de nós mesmos. Também não é uma condenação eterna, mas uma consequência de escolhas erradas, um mau uso do livre-arbítrio, resultando em desvios do bem proceder, um desvio moral, uma recaídazinha moral. Né? E por que ocorre a queda moral? Primeiro porque a gente não se vigiou. O orar e vigiar passou longe. Nós precisamos nos vigiar de uma forma bastante global. Os nossos pensamentos, inclusive, filtrar palavras, os julgamentos, falta de proteção, falta de confiança, enfim. Nós primeiro deixamos de nos vigiar por algum motivo qualquer. Também por tendências antigas e não totalmente vencidas ou mal resolvidas. Por orgulho, por não aceitar que a gente não é se submeter, mas aceitar que somos regidos moralmente pelas leis divinas. Que é a base da moral, né? A gente já estudou as leis divinas aqui, né? Que é a base da moral. E quando a gente esquece de tudo isso, o que acontece? As nossas imperfeições, elas afloram, elas se destacam. E com isso, essas imperfeições, elas acabam nos levando a desequilíbrios. O nosso filtro, essa é que é a verdade, o nosso filtro, ele está rebaixado. A gente não mantém ele funcionante. Quando a gente perde a vigilância, ou por todos esses outros motivos que eu falei, o orgulho, condições, né, mal resolvidas que a gente traz com a gente, e por sair da zona do conforto que ninguém gosta, a gente se permite participar desse processo de degradação, transformando em desequilíbrios, né? E por sua vez o desequilíbrio leva às quedas morais. O nosso filtro rebaixou. Esses desequilíbrios, eles podem ser psíquicos ou espirituais, né? Chegam a causar o quê? A pessoa com o seu psiquismo, com o equilíbrio emocional, espiritual, emocional também, abalados. O que acontece, gente? Quando você se torna uma pessoa com esse perfil, eu vivo isso também. Eu tenho motivos para falar de cadeira nisso daqui. O que acontece? Essas pessoas, nós, seres humanos, que acabamos caindo nessa situação, a gente acaba perdendo amigos, causando inimizades, se afastando de pessoas queridas, chegando até ao isolamento próprio. É isso que acontece com um ser humano com queda moral. A gente já cansou de exemplo, por exemplo, um empresário bem instalado, socialmente, economicamente, teve uma queda moral,
Porque a gente sabe que o dinheiro é uma prova muito grande, mas muito grande mesmo. E de repente se perdeu, né? Foi uma tentação bastante grande. Reprovou nessa prova. O que a criatura faz? Não se conforma com essa situação. E é muito comum a gente ouvir. Foi para bebida, foi para jogos, para um estilo de vida um pouco mais ousado. E as consequências, ele não soube lidar com isso. Ocorreu o quê? A falta de vigilância. Levou a falta de moral, queda moral. Né? Esse comportamento dessas criaturas, o que acontece? Abrem portas para os obsessores. A casa mental da criatura está totalmente desregulada. Não está filtrando mais nada. É fácil, eles ficam que nem urubu em cima de carniça. Por isso que sempre a gente fala, orai e vigiai, sempre vibrar para um nível melhor, para um astral melhor, porque eles ficam em cima da gente como urubu em cima de carniça. Você deu uma brecha, a atuação deles são muito inteligentes. A atuação deles é magnífica, até melhor que a nossa, para poder levar uma criatura para um caminho diferente. É bem mais fácil para eles do que para nós. Né? Então, por quê? A gente, quando vai tentar aliviar o sofrimento de uma criatura, trazer a criatura, não estou falando em fazer pregação, eu estou falando em aproveitar a brecha que ela tenha dado para a gente poder acolher essa criatura. E por que não dar um exemplo de acordo com o que a gente acredita? Para nós é difícil quebrar a barreira dessas pessoas. Para o plano espiritual, para os obsessores, os das trevas mesmo, eles estão assim, ó, vigiando, eles entram mesmo. E fazem o que querem. Chega nesse ponto, a subjugação, a pessoa sem equilíbrio, que perdeu a esperança na vida, que perdeu a esperança de um Deus maior, de uma força maior para se apegar e recomeçar, eles viram joguete na mão deles, das energias negativas. Então, o que acontece? Essas entidades, um pouco, eu não gosto de falar inferiores, né, mas, e mais infelizes, né, o que eles fazem? Eles atuam com tanta certeza de que eles vão conseguir, e conseguem, porque a casa mental está totalmente desequilibrada, né? Que mudam comportamentos, condutas dessas criaturas. Quem de nós já não viu exemplos assim? A gente vê, às vezes até bem próximo da gente, né? E fica um cenário tão triste, tão deplorável, que tem criaturas que se entregam. Eu tive uma prima de uma inteligência, inteligentíssima mesmo. Era muito mal compreendida. Elas eram 3 irmãs. E ela era uma criatura muito especial. Tudo ela sabia, tudo ela dava ideia, mas a mãe preferia do meio. Parece coisa de história de livro, né? Mas é bem isso aí. A do meio, que era extrovertida, que ela gostava de chamar atenção. Uma vez eu fui na missa com elas, logo que eu mudei para Londrina, meu pai foi transferido para lá, eu não queria ir. Acabei indo na igreja com elas, porque a gente era mais ou menos da mesma idade. Eu olhava aquilo, eu falava, Senhor, o que elas vêm fazer aqui? Elas põem a melhor roupa para ir na igreja, e elas não se... A igreja vazia no começo, que queria chegar cedo, e eu não entendia por que queria chegar cedo. Elas sentavam lá atrás, ou ficavam até de pé. Eu falava, vou sentar. Não, nós temos que ficar aqui atrás. Por quê? Porque tinha combinação com os meninos, para querer os meninos, né? Não prestavam atenção no que o padre falava. Eu não venho mais nesse lugar aqui não, desculpa. Não era da igreja, era das minhas primas, da mais velha, que eu cruzava mais com ela, e a outra que queria roubar meu namorado, vê só, e roubou. Aí, eu falava, não vou mais não, mãe, eu não quero mais ir naquele lugar. Mas não é o lugar, Liane.
São suas primas. Eu falei, mas eu tô com elas, como que eu vou sentar sozinha lá na frente e ouvir o que o padre vai falar? Mãe, nem sou católica. Mas vai aprender, vai aprender. E eu ia, mas eu ia, eu não aguentava aquilo, né? Então, essa prima, ela tinha, assim, tudo de bom para a gente aproveitar. A minha tia não ligava, meu tio morreu muito cedo, antes da terceira nascer. E as meninas, ela fazia coisas para fora, empadinha, pão tal, e fazia para um colégio de freiras, onde ela fazia a troca das mensalidades com coisas que ela fazia para a cantina. E as meninas não queriam estudar no colégio de freira. Mas quem vai na igreja para paquerar, quer trabalhar, quer estudar no colégio de freira? Né? Elas não queriam, mas minha tia obrigava, rígida demais, né? Bom, as duas foram comissárias de bordo. Essa mais velha não ficou, não gostou. E era tanto desafeto que essa menina sentia, tanto desafeto, ela tinha dos meus pais. Da mãe, não. Porque a mãe tinha que trabalhar, a mãe tinha que trabalhar. E ela foi decaindo. Começou nas drogas e morreu como moradora de rua. Foi muito triste isso. Desencarnou faz uns 2, 3 anos, eu acho. Uma pessoa com uma mente brilhante, que acabou se entregando. Tudo bem que não arrumou ali um respaldo, mas tínhamos nós. Ela poderia recorrer aos meus pais, que sempre abraçou elas, né? Mas ela se entregou para chamar a atenção da mãe e acabou como acabou. Então, esta foi uma queda moral que, apesar de ter mãos estendidas para ela, ela preferiu se entregar. Porque foi uma vida inteira querendo mostrar uma boa conduta, uma pessoa inteligente, capaz de fazer o que ela bem quisesse. Para o bem, porque ela era do bem. Só que ela não encontrou onde mais ela queria, que era com a mãe dela. Essa é uma queda moral. E é difícil quem consiga. Por que é difícil quem consiga recomeçar? Como recomeçar? Porque o recomeço, primeiro de tudo, é você se olhar para você e reconhecer que falhou. E daí? Quantas vidas a gente teve até agora e quantas teremos? O recomeço é inerente à evolução humana, né? Então, para todo recomeço, é necessário ter ação, é querer fazer acontecer. E sempre que possível, se esforçar para reparar os danos causados. Isso é difícil. Para não cair mais, não deixar repetir. Porque, gente, cada vez que a gente falha, a gente volta com uma carga mais pesada. Então vamos resolver logo agora, vai. Vamos tentar resolver do jeito que for. E cada vez que a gente não consegue, esse fardo se torna desnecessário numa próxima encarnação. Era um fardo que não precisaria existir. Mas a gente prefere a zona de conforto. De uma forma ou de outra, a gente fica na zona de conforto. Recomeçar é ter maturidade para sepultar com carinho e sem culpa a vida velha. Aqui é um desprendimento importante para a gente recomeçar. E a gente acaba arrastando corrente e continua com algumas coisas, sabe? Aquelas causas que se repetem, e para você crescer, você tem que resolver aquilo, e às vezes pode ser muito mais fácil do que se imagina, né? Tem que abandonar as causas, e pelas causas, você tem que abandoná-las para não carregar esse fardo. Recomeçar é um ato de coragem. Precisa de humildade para reconhecer que errou. É difícil a gente reconhecer que a gente errou, que a gente falhou. Mas é passível. Nós somos seres humanos imperfeitos ainda. Então vamos reconhecer. Errei sim! Só de falar errei sim e vou tentar recomeçar, já tem um monte ali te sustentando. Essa é a verdade. Dos bons, dos ruins também tem bastante.
A gente escolhe o que a gente quer, né? Precisa também ter vontade para a transformação, de se ver transformando. É muito lindo isso. A gente olhar para trás e falar, poxa, eu já fui isso daí. Hoje eu já não sou mais. Graças a Deus. E isso a gente vê quando a gente... Por exemplo, os usuários de droga. Eu fiz um trabalho voluntário uma vez lá em São Bernardo, Meu Deus do céu! Mas quando a gente via que eles ressocializavam 2, 3 vezes e eles não queriam sair da clínica por medo de queda, para não recomeçar, porque foi muito doloroso eles saírem de tudo isso, aí você fala, poxa vida, é muito bom olhar para você, cara, e ver que você se tornou uma outra pessoa. Aquela lá acabou. Aquilo está despojado, aquilo são vestes velhas. Só que eles não tinham coragem de sair da clínica. E não tinha emprego para todo mundo. Ou foi ser padeiro, fez curso, o pai pagou, então fazia pães, fazia bolos. Eu deixei um monte de receita lá quando eu precisei sair. E eles vendiam, que faziam festinhas ali, né? As reuniões que vinham os pais, vinha a mulher, marido, enfim. Mas o medo de recair para começar tudo de novo é muito grande também. E a gente precisa ter respeito com isso. Porque é uma fragilidade que nós temos, não dirigidos para o usuário, né, para drogas, mas para outros defeitos nossos. Né? Então, precisa da coragem, precisa da humildade para enfrentar a situação, precisa da vontade de se ver transformado. E, principalmente, precisa de fé para pensar na evolução que a gente está aqui para seguir. Se a gente não tiver esse respaldo de fé, por isso que nas casas dos adictos lá, eles têm lá, naquela que eu ia, tinha assim, vocês vão escolher uma só depois de frequentar o evangélico, o espiritismo e o catolicismo. 3 meses todos vão participar. E depois vão escolher um para seguir. Sem essa base, não tem como mudar. Não tem. A culpa é trabalhada nessa fase. A desesperança é trabalhada nos ensinamentos. Se não tiver, o resto não vai ter uma nova oportunidade. Mas por quê, hein? Porque a gente precisa acreditar que cada dia é uma oportunidade diferente para escrever uma história numa folha em branco durante a reencarnação. Cada dia é uma oportunidade de aprendizado nessa encarnação, para a gente se preparar para a próxima. Como diz Joana de Ângeles, não se julgue ou se culpe excessivamente, mas sim, se redescubra e entenda as razões da queda para se fortalecer. Não adianta você ficar pulando, você tem que enfrentar cada obstáculo e não sair daí e dar um pulinho. Já estou ficando melhor, Mas resolveu tudo que tinha no meio do caminho? Com certeza não. Isso é um trabalho de formiguinha, é uma desconstrução para uma reconstrução. Ela também fala que nos ensina também que a solução para evitar ou superar a queda moral é o autoconhecimento e a educação dos sentimentos, utilizando o amor como força transformadora, que vai transformar a dor em aprendizado e a luta em experiências de crescimento. Gente, isso aqui são ferramentas que a gente aprende aqui para evoluir. Resumindo, a queda é um processo transitório que se resolve através da reforma íntima, da busca pela vivência do amor e da fraternidade. Nunca ninguém disse que a reforma íntima era fácil. Há quantas a gente vem tentando fazer a reforma íntima? É burilar o nosso íntimo, isso dói, isso dá vergonha. Isso faz a gente dar um passo para frente e 3, 4 para trás. Mas a reforma das quedas morais, o recomeço é através da reforma íntima.
E acabando aí a mensagem, né, de Chico com Emmanuel, que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo recomeço, mas qualquer pessoa pode recomeçar e fazer um novo fim. Então, todo recomeço é para a gente brilhar lá na frente. Cada vez que a gente recomeça, é uma luzinha que se acende em nós, para o nosso caminho ser cada vez mais iluminado, para fazermos cada vez mais o merecimento de termos mais, de sermos reconhecidos como seres humanos em evolução. Difícil, bem difícil. Mas a gente está aqui para isso, tem que fazer valer a nossa encarnação. Senão a gente vai perder mais uma, e pelo amor de Deus, né? Já está tão difícil, né? Então vamos tentar a gente aliviar os nossos defeitos, trabalhando as nossas virtudes através da reforma íntima, para que a gente tenha o tempo que for necessário para a gente evoluir, mas que a gente consiga se entender como um espírito em evolução, porque é isso que nós somos.